Antes mesmo de ser lançado, o filme Marighella, estreia do ator Wagner Moura na direção, causou alvoroço e diretas tentativas de censura. O assunto principal é muito caro em um Brasil que parece teimar em repetir momentos bizarros da nossa história. O filme, porém, não atinge seu potencial. Se esconde bastante em licenças poéticas e não define um recorte que o faça do tamanho do nome e do período histórico que ele aborda. Rapidinho, dá uma olhada se você se inscreveu nesse canal e cogita também deixar o like ao final do vídeo. Show? A voz de Chico Science embala a primeira e mais impactante cena do filme, quando se dá o roubo de armas que fará a luta contra o golpe militar passar a ser armada a partir da liderança de Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e da Aliança Nacional Libertadora. Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, viva Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. É o que fala Chico Science no começo de Monólogo ao Pé do Ouvido, que por sua vez antecede a sensacional Banditismo por uma Questão de Classe. Eis aí o tema principal de Marighella, ao passo que vai falar do homem, comparando-o com os nomes evocados na voz de Chico Science, também vai falar sobre o que é a luta armada e o quão trágica e difícil ela é para quem a faz diante de coisas tão enormes como era a ditadura militar. Passamos então a conviver com o homem Marighella, aqui chamado de preto por seus camaradas, um verdadeiro patriota que conseguiu forças para se levantar contra o sistema provindo de um golpe. A proposta é certeira, o problema aqui é o recorte, como eu estava falando. Quem são seus companheiros, por que um é mais esquentado e o outro é mais brando, que história que leva ele a esse ponto, afinal, o que Marighella faz é uma liderança, uma chefia, qual o valor das decisões e o peso, né, para quem toma essas decisões, enfim, são perguntas que ora o filme faz, ora o filme não faz, ora ele faz, mas não responde e deixa no ar, ou ora ele responde de duas maneiras específicas, né? E ao mesmo tempo ele também traz um pouco desse distanciamento para essas perguntas, para com essas perguntas, melhor dizendo, para outros acontecimentos históricos ali que permeiam essa perseguição dos militares para com Marighella e os seus companheiros. O distanciamento adotado, ele nem sempre soa muito bem. O roteiro foge de dar nomes, foge de assumir detalhes que já são aceitos pela historiografia e se esconde demais na licença poética. Licença essa que eu questiono em determinados pontos do filme. Ora valoriza as cenas, ora parece realmente que está se esquivando de algum assunto complexo. Lúcio, ele tem nome. O nome dele é Sérgio Fleury. Branco tem nome. É o Joaquim, ou no caso o Toledo. Frei Tito de Alencar, ele existe naquele contexto e não pode ter a memória esquecida. Assim como Gilberto Belloc, que realmente teve a ideia de invadir a rádio e a invadiu de fato, a fim de dar ao mundo o manifesto da ALN escrito por Marighella. Eu acho que muitas coisas fizeram diferença, porque jamais foi a luta de um homem só e jamais foi a luta de um homem contra algo alegórico. O vilão, ele existiu de fato. E mesmo que não fosse, mesmo que não tivesse, o filme ele também não posiciona muito bem algumas lacunas que são feitas ali naquela história. Ora, tudo bem citar o sequestro e não trazer porque existe o filme O Que É Isso, Companheiro, mas quando você compra o ingresso de Marighella, não vem também junto o ingresso de O Que É Isso, Companheiro, assim como não vem também o Batismo de Sangue, que é um outro filme espetacular. É por isso que eu questiono certos assuntos que parecem que vão só até ali, não vão um pouco além. Seu Jorge desenha um personagem que parece a todo tempo ter sentimentos presos enquanto observa os seus companheiros, como se não pudesse falar algo ou por saber o quão importante é aquilo que ele fala, ao mesmo tempo que também é um personagem muito forte, um personagem muito atuante e muito vibrante. A inteligência do seu Marighella, o Marighella do seu Jorge, pertence ao texto, principalmente quando há diálogos muito bem sustentados nas cenas com Erson Capri, que manda muito bem no filme, e Luiz Carlos Vasconcelos, que também vai muito bem, coisa que eu acho que não pode ser elogiada em outras cenas chaves da história quando esses aí não estão. Cenas chave, tá? Para deixar mais correto o plural. A ação inicial é
perfeitamente elaborada e permeia todo o resto da narrativa, e um dos grandes objetivos do filme, ou seja, dizer porque às vezes banditismo é por uma questão de classe, né? Assim como o próprio Marighella diferencia em seu mini manual da guerrilha urbana o, abre aspas aqui, delinquente e o guerrilheiro, aí sim eu acho que o filme é efetivo, e voltar algumas vezes nesse assunto se faz muito necessário para deixar tudo muito bem claro. Os vazios deixados pela montagem, entregando uma narrativa pouco fluida e que dá grandes saltos sem localizar a questão temporal tão bem, pressupõe muito conhecimento prévio do que está sendo mostrado, ou melhor, do que muitas vezes apenas está sendo dito. Se a ideia era não mostrar o sequestro, por exemplo, do embaixador americano e só deixar isso no ar, ainda mais em um filme que no começo se põe como um filme de ação, então que a gente passasse mais tempo ainda simplesmente com Marighella. Aí ficam as perguntas, né? Por que aquele homem compunha textos tão impactantes? Como é que ele se tornou o líder de algo tão importante e tão complexo? Como residia nele a força de alguém que se levantava para lutar contra gigantes, né? E a nobreza de também carregar a poesia das suas palavras. Muitas vezes o vilão, aqui interpretado pelo Bruno Gagliasso, ele teve páginas mais escritas, mais contempladas, teve mais conflitos trazidos do que de fato o protagonista. Não estou dizendo que o protagonista não teve, mas às vezes parece que o Lúcio tem mais intenção dentro daquela história. Por exemplo, o Lúcio é pressionado pelos Estados Unidos, pelo governo, pela mente bizarra de um torturador contumaz. E aí, com todos esses assuntos, dá para entender por que na cabeça dele, desse tal de Lúcio, só funcionava se ao final o preto revolucionário estivesse morto, jamais julgado, mas apenas morto. Agora a pergunta, será que dá para entender por que esse preto revolucionário só via fim naquela história se ele estivesse morto? Eu sei por quê, mas vindo de outras fontes, não desse filme. Apesar disso, tem certos temas que são maiores do que um filme que é entregue, né? Marighella, ele não fala sobre o ontem, ele fala sobre o hoje. E isso eu digo infelizmente. Ele apavora pelo simples fato de mostrar semelhanças com representantes atuais do Brasil, tanto em discursos quanto em atitudes. Quando inicia evocando os nomes que eu já trouxe no começo desse texto, o roteiro coloca o nome de Marighella no meio de tantos outros que lutaram, que morreram, que tentaram, que foram dados como bandidos, e a história deu uma cambalhota para mostrar que talvez não fosse bem assim. A marcante foto de um homem preto morto e arrastado para uma posição extremamente estranha em um fusquinha, tendo inclusive a foto sido clareada mais do que o necessário, só isso já daria um filme de tão grande que é tudo o que aconteceu nos bastidores da luta armada contra o regime militar. Na ânsia de mostrar muita coisa, o filme acaba mais falando do que elaborando, não sendo, a meu ver, o suficiente para adentrarmos um pouco mais naquele cenário ali proposto. A escolha final por cenas chocantes faz o filme tomar tons muito cruéis, e é para chocar mesmo. E nesse ponto é um grande acerto. Na verdade, talvez fosse assim que o filme devesse se mostrar mais desde o seu primeiro minuto. Não tocar em nomes que devem ser trazidos para frente da história e esfriar cenas que precisariam ser mostradas não condiz com um final tão direto e tão incisivo, mostrando a real dor que era ficar pendurado em um pau de arara ou morrer sendo eletrocutado por sórdidos representantes de uma ditadura militar. A glória dá nos signos destilados ao longo da história. Os amigos que cantam com emoção o hino nacional, os soldados que marcham ao dizer esquerda e direita, o preto chamado de preto ao lado do branco chamado de branco, as armas dentro de um local religioso, o filho que perdeu o pai para a pátria amada Brasil, o pai que perde o filho para escolher um futuro melhor para este, a raiva do oprimido, a cerveja do opressor. Se os signos bastam, aí sim você vai ter um belíssimo filme nas suas mãos. Se não, acredito que ainda assim é um bom filme que serve principalmente para depois você buscar conhecer mais sobre a luta pela democracia desse país, que, convenhamos, está com cápsulas de cianureto nas suas mãos nesse exato momento.